Os fiéis do Antigo Testamento, entre eles Salomão. A dúvida, será que ele vai ser ressuscitado? O que a Bíblia ensina sobre isso? Vem comigo a partir de agora, pela Bíblia. Paz de Cristo a todos! No programa de hoje, teremos a participação da irmã Cláudia Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Mauro, como é bom estarmos juntos, que bom. O Pela Bíblia sempre trazendo a resposta para você. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre Salomão, porque essa é uma dúvida corrente, não é, em alguns irmãos. Se eu tivesse que usar um texto bíblico para a pergunta da nossa irmã, o texto está aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos dar uma olhada. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. O Senhor Jesus, ele traz uma declaração muito importante aqui. Ele diz o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição de vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Então está aqui João 5, 28 e 29, de acordo com a Bíblia Almeida, é o texto base para esse trabalho de hoje que nós estamos trazendo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre Salomão. Salomão, ele teve muitas provas. Salomão, ele teve um reinado pacífico dado por Deus. Salomão era o homem mais rico do mundo. Salomão era o homem mais sábio do mundo. Salomão tinha todas as exortações que foram dadas aos líderes anteriores, como, por exemplo, Moisés, Josué, Davi, né? Exortações que tratavam de adoração. Deixa eu aproveitar e fazer aqui um parênteses para você poder entender. A adoração naquela época significava uma luta de deuses. Então, o Deus dos hebreus, que era Javé, Yavé, Jeová, eu sou, ele sempre se sobressaía entre as nações. E é importante entendermos que as pessoas que aqui na terra o representavam deveriam seguir as políticas que Yavé havia lhes designado. Do contrário, eles teriam problemas. E essas políticas, elas eram muito interessantes porque elas lidavam com a vida do rei, principalmente. Por exemplo, a Salomão foi dito que ele não deveria acumular muitos cavalos. Por que não muitos cavalos? Ele não deveria acumular muitos cavalos, porque esses cavalos lhe dariam a certeza de um poderio militar, ou seja, logo ele estaria se esquecendo de Deus por conta do poder bélico que ele tinha. Um outro ponto que foi dito a Salomão é que Salomão não deveria ter muitas mulheres. Porque você imagine, no caso do amor, Eros, o homem, ele faz qualquer coisa pela mulher. Então, foi dito a Salomão que não deveria ter muitas mulheres para que essa não lhes desviasse o coração. Então, vamos ler o texto bíblico, está escrito aqui no livro de 1 de Reis, capítulo 11. Olha que interessante. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Iduméias, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira,
perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. A estas uniu Salomão com amor. Veja que a regra ela é clara para Salomão. Não deveria se unir a adoradoras de deuses estranhos. Veja que interessante. Mas diz a Bíblia que Salomão decidiu amá-las. E o versículo 3 continua. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pensa junto comigo como esse negócio é complicado. O Salomão tinha 1000 mulheres, 700 que ele deu uma coroa, todas eram princesas, e 300 concubinas, que não eram princesas, mas eram esposas dele também. 1000. Se você pegar 1000 e dividir por 365, uma conta básica, o Salomão só conseguia dormir com a mesma mulher depois de 3 anos. Já parou para pensar nisso? E essas mulheres, elas passaram a mexer com o coração de Salomão. Então Salomão passa a abandonar o culto de Jeová e passa a erguer templos altos para os deuses dessas mulheres. Porque a reclamação delas era normal. Elas diziam assim: olha, mas eu preciso de um altar para Milcom. Aí o Salomão mandava construir. Aí vinha outra e falava assim: olha, eu preciso de um altar para Baal. Salomão ia e mandava construir para ficar bem com a mulher. Política da boa vizinhança, entende? Aí vinha outra e falava assim: olha, eu preciso de um altar para Astorete. Salomão ia e mandava construir. Então veja, Salomão se desviou completamente da ordem de Jeová de não se associar com aquelas nações. Ok? Então, isso é importante a gente ter como fundo histórico. Mas, na verdade, o que é que acontece depois de todo esse problema de Salomão? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas de acordo com os estudiosos, Salomão escreveu o livro do Eclesiastes depois que ele volta da sua apostasia. Poxa, pastor, eu não sabia disso. Exatamente. Bom, se Salomão escreve o livro do Eclesiastes depois que ele volta da sua apostasia, o Espírito Santo estava agindo na vida de Salomão. De modo que 1 de Reis, capítulo 11, versículo 42 e 43, nos diz assim: quanto ao mais dos sucessos de Salomão, e tudo quanto fez, e sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que interessante. Salomão morreu, foi sepultado na cidade de Davi com os seus antepassados. Se você começar a fazer um estudo minucioso dos patriarcas, você vai perceber que todos aqueles que morriam em uma condição favorável perante Deus, quer por passado, quer por presente, tinham esse texto: morreu e foi ajuntado aos seus antepassados. Essa fala, ajuntado aos seus antepassados, significa, como lá na história do rico e do Lázaro, que eles estavam na parte boa do Hades, junto ao seio de Abraão, tá? Então fique claro essa explicação para você.
toda vez que você lê na Bíblia, fulano de tal foi ajuntado aos seus antepassados, significa que ele morreu e terá uma ressurreição favorável da parte de Deus. Como pergunta o irmão ou a irmã, se Salomão morreu salvo. Sim, Salomão morreu salvo. Salomão teve uma biografia muito importante, conforme acabamos de apresentar. Salomão, ele escreve o livro do Eclesiastes após a sua apostasia. Salomão reconhece que nada daquilo que ele tanto aproveitou tinha valor, mas o valor estava, conforme ele diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, né, que tudo estava nas mãos de Deus e que a conclusão do assunto, depois de tudo tendo sido ouvido, teme o verdadeiro Deus e guarda os seus mandamentos, porque essa é toda a obrigação do homem. Isso também nos mostra que, embora os seres humanos sejam imperfeitos, sejam pecadores, a misericórdia de Deus é maior para uma pessoa, mesmo quando ela está em vias de fato para morrer. Esse relato de Salomão nos mostra que, diante de toda a maldade de Salomão, Deus o salva por amor a Davi, seu pai. Deus o salva por tudo aquilo que ele havia feito. Deus o salva por misericórdia. Deus o salva considerando o pacto. De modo que não deveríamos nós nos sentir muito mais felizes se Deus, ele salva a Salomão diante das obras da lei, por que não salvaria hoje os seus filhos através da graça e do Espírito Santo? Para aqueles que creem em Cristo Jesus e que tiveram as suas consciências lavadas das obras mortas, como é o caso da lei. Dessa maneira, fica aqui muito claro e expressiva a posição bíblica de que Salomão estará entre os justos na ressurreição. Tá bom? Nós finalizamos aqui. Um grande abraço a todos vocês. Mauro, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos os internautas. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Beleza, professor! Valeu, professor, mais uma resposta na Bíblia, direto pela Bíblia. Olha, você que tem uma dúvida, não fique com essa dúvida. Mande para o programa, a direção do programa vai atender você direto pelo e-mail. PREdson@gmail.com, tudo juntinho como está aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e não perca nada. Para você não perder nadinha, não esquece de acionar o sininho. Acione o sininho e dê o seu joinha. Assim o canal cada vez cresce mais e estará disponível para as pessoas. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, tá certo? É isso aí, gente. O programa tá chegando no final, mas olha, se Deus permitir, se o nosso amado Senhor permitir, estaremos de volta no próximo programa. É isso aí, estamos aguardando vocês no próximo programa. Tchau, pessoal!